Cruzeiro e Vasco empatam no Mineirão e o Internacional mantém a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Agora, todo mundo tem 34 jogos e os próximos, a sequência do Campeonato Brasileiro, pode fazer o Internacional até mesmo nesse final de semana dar adeus ao flerte com a Série B. Mas Maurício é constantemente oferecido para o Flamengo e cada vez mais André Cury, seu empresário, tenta colocá-lo no Rio de Janeiro. E pílulas rapidinhas, David, Dalbert, um possível debate entre os candidatos à presidência do Inter. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional nessa quinta-feira, porque ontem teve quase um jogo do Inter, né? Se a gente for olhar, mas o Internacional que ficou de olho ali, Cruzeiro e Vasco, 2-2 lá no Mineirão, e agora o Internacional mantém a 13ª colocação e a tabela ficou assim, ó. Todo mundo com 34 jogos, o Internacional na 13ª ainda, e lá, ó, 5 pontinhos do 17º, que é o Bahia, que tem 38 pontos. Joga contra o Corinthians amanhã, sexta-feira à noite. Vai ser um sextou diferente para os colorados, né? Porque eu vou te explicar daqui a pouquinho. Só não te esquece que tu tá de olho ali, né, nos jogos do Campeonato Brasileiro, tu tá de olho nos jogos das principais ligas da Europa, então bota uns pila no bolso, cara. Entra na KTO, usa o cupom Ernst, garante 20% de free bet no teu primeiro depósito, fazendo teu cadastro e tudo mais, e vem te divertir, vem botar uns pila no bolso, porque KTO é onde a diversão acontece, beleza? Por que a gente tá de olho no Cruzeiro e no jogo, na verdade, do Bahia e do Corinthians na sexta-feira? Porque é o seguinte, se o Bahia perde esse jogo pro Corinthians, e tem grande chance, porque o Corinthians também precisa dar uma subidinha na tabela ali pra tá numa situação um pouquinho mais confortável com a do Inter, tá com 44 pontos, vocês viram ali na tabela que eu coloquei antes, mas se o Corinthians vence esse jogo, ele deixa o Bahia com 38, o Inter tem um jogo aí pra fazer no domingo. Se o Inter vence esse jogo em casa, iria a 46. Seriam 8 pontos de diferença em 9 a disputar. Ou seja, o Inter basicamente acabaria com qualquer possibilidade de flerte e aí deixaria os outros adversários ali, né? O Vasco, o próprio Cruzeiro, o Bahia, dependendo ainda do jogo do Goiás, pode botar mais o Goiás, uma lenha na fogueira, mas o Inter ficaria lá em cima e praticamente está resolvida a parada. Então, o jogo agora desse final de semana pode ser importante, pode ser crucial aí nas pretensões aí desse final de ano melancólico do Colorado. Eu tenho algumas informações sobre eleição, sobre jogadores e tudo mais, e eu quero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Também vou te pedir para tu deixar o teu like e te inscrever no canal, né? Se tu te inscreve no canal, depois bota o sininho ligado ali, tu consegue também receber toda a notificação, né? Tem conteúdo novo aqui, pum, estoura no teu celular, na tua tela, beleza? Ó, vamos primeiro falar do Dalbert, tá? O Dalbert é o seguinte, eu já tinha falado para vocês por aqui que ele já tinha atingido a meta de jogos, né, ou da minutagem, os pormenores do contrato que ele tinha para continuar aqui no ano que vem. E já está rolando o papo de que são 6 meses só de contrato. E aí ele vai ter mais uma performance no ano que vem para manter até dezembro, então, o seu vínculo com o Internacional. O Dalbert, que hoje, nesse momento, tem 10 jogos pelo Inter. Tá, então, por isso que a gente sabe que já chegou. Eu não tenho o número exato para cravar, foi nesse jogo que ele bateu a meta, mas já se fala nos bastidores que ele está, sim, pronto para seguir aqui no Inter em 2024. Agora tem uma questão, como ele tem mercado na Europa, porque ele já jogou na Europa, principalmente no futebol italiano, se ele, por um acaso, receber uma proposta da Europa, ou então de repente conseguir algum time lá, né, o empresário dele conseguir algum time lá, que ele de repente possa voltar para o velho continente, o Inter não vai fazer nenhum tipo de pressão ou nenhum tipo de, sei lá, vai tentar segurar o jogador, tá? Muito pelo contrário, daí ele vai dizer obrigado, Dalbert, valeu. Hoje é visto como um jogador de grupo, um jogador que
tem, claro, seus problemas em meio aos jogos aí, né? A gente já viu várias vezes, algumas vezes que ele comprometeu, saiu inclusive brigado com a torcida e tal, naquele tumulto, mas o Inter enxerga que, pelo fato dele estar muito tempo parado, muito tempo afastado do futebol por conta de uma lesão que ele teve no joelho, isso também é um dificultador para voltar aos seus melhores momentos, né? Ele fez um baita jogo, por exemplo, na estreia dele contra o São Paulo, e aí depois dali, claro, dores, questão de continuação, a questão de ritmo de jogo, ritmo de competição, uma série de questões que o Inter avalia também como, vamos dizer, que não podem ser descartadas, né? Não pode ser tirada do lado para botar na avaliação. Por isso, então, ficaria até o meio do ano, tá? Tem também o David, né? Que a gente já falou sobre isso, lembra que eu fiz no final de semana agora, os jogadores que estão voltando, né? E que seria o único, seria talvez reintegrado. E o presidente Alessandro Barcelos deixou isso muito claro, né? Que se ele for reeleito, ele vai integrar o David, porque ele já negou propostas do David, ele já negou, inclusive, a gente sabe, uma delas é o São Paulo, que queria pegar ele de novo por empréstimo, mas o Inter não quis, e aí a ideia é reintegrar o jogador, porque daqui a pouco ele pode vir na mão do Cudê aí, no ano que vem, vou voltar a dizer, se o Alessandro Barcelos for eleito, então ele continuaria aí, de repente, com a camisa do Inter e tendo mais uma oportunidade. O David teve sondagens e interesses do Brasil, como eu falei, tá? Mas os valores não corresponderam. Vale destacar, né, que ele tem um contrato com o Inter até dezembro de 2025. Então, a ideia é permanecer em 2024 para ver se tem algum valor ainda, pelo menos do Campeonato Gaúcho, né? No início ali, para a gente pegar e ter uma ideia se consegue ou não desempenhar o David, tá? Um possível debate no CD, no Conselho Deliberativo. Tá rolando também um zum lá nos corredores do Beira-Rio, de que o Alessandro Barcelos e o Roberto Melo poderiam organizar um único debate, a exemplo do que fez o Grêmio, né? Agora na eleição do Alberto Guerra, que seria um debate dentro do Conselho Deliberativo do clube transmitido dentro do Mundo Colorado. Com isso não teriam vários debates, né? Por exemplo, todos iam querer fazer debates. A mídia tradicional, a mídia identificada, o Voz do Gigante, por exemplo, já tinha feito até não só proposta de organização do debate, mas data, né? Sugerido data para os dois candidatos. Só o Roberto Melo aceitou, o Alessandro Barcelos ele é um pouco reticente a isso, acha que de repente vai expor demais o clube, então a ideia seria ir para o Conselho Deliberativo com presença dos conselheiros e transmissão na plataforma Mundo Colorado, né? Deveria ser aberto, acredito, né? E aí tem que ver, costumeiramente não é, por exemplo, permitido retransmitir, né? Por exemplo, está no ar no Mundo Colorado, eu poderia puxar para botar dentro do Voz do Gigante, por exemplo, num Entre Vozes. Quase sempre não é permitido. Não sei se mudariam as regras por conta dessa questão aí particular, né, de ser algo ligado à eleição do Inter. Quanto mais colorados assistirem, melhor, né? Não são todos que gostam da plataforma Mundo Colorado, não são todos que acessam, mas o Voz do Gigante, daqui a pouco o Baldaço, daqui a pouco a própria Rádio Gaúcha, Bandeirantes, todo mundo que quiser fazer ali a questão, né, de embedar, né, botar o vídeo embed, de repente vão ser liberados. Não sei, vamos ver. Mas eu quero falar também com você sobre o Maurício, tá? E tá cada vez mais o André Curi forçando a barra para que ele saia do Inter em 2024. O Inter tem a ideia de mantê-lo pelo menos até o meio do ano. Até o meio do ano. Mas tem uma pressão muito forte do André Curi, né, que é o empresário do jogador, para que ele saia do Beira-Rio e faça, obviamente, dinheiro, né? Vem, inclusive, André Curi há muito tempo tentando lugares para ele na Europa e também lugares até dentro do Brasil. E aí fica pilhando o Flamengo. E essa informação veio do Vene Casagrande, né? Também que é um monstro de Flamengo, sabe tudo lá do que acontece dentro do time carioca. E a partir disso, o André Curi teria dito até uma frase para os dirigentes do Flamengo, né? Pega lá porque não é um cara caro para tirar. Por que não é um cara caro para tirar? Porque seria na casa dos 8 milhões de euros que o Inter quer pelos 50% de direitos econômicos que tem no passe. Ou seja, não vão pagar 16 milhões, né? Vão pagar 8 milhões pelos 50 do Maurício, leva para o Flamengo e depois, de repente, revende. Lembrando, né, que o Inter tem já o Maurício desde 2018, não, desde 2020, perdão, né? 20, 21, 22 e agora 23, indo para a 5ª temporada de clube. O Maurício que tem 22 anos só ainda, né? É um guri
e tem muito potencial. Não é a ideia do Internacional vendê-lo ou repassá-lo para um time de dentro do país e principalmente um time que pode ser um dos adversários, né? Numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, agora em 2024, e de repente até nos outros anos, aí 2025, de repente uma Libertadores, né? Então, não vai ser a ideia do Internacional, mas que existe a pressão do André Curi, existe e forte essa pressão do empresário do jogador aí. Daqui a pouco a gente vai ter que pegar e fazer algum outro negócio, de repente trazer um jogador do André Curi, daqui a pouco resolver alguma outra questão que tenha possibilidade de manter aí o André Curi. A gente sabe como é que funciona aí o mundo do futebol, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez, te agradeço demais. Vou lembrar para ti que nessa quinta-feira, nada mais justo do que tu fazer uma análise do teu perfil na rede social, da tua marca, daqui a pouco do teu engajamento, do teu público-alvo, onde é que tu está atingindo, quem tu está atingindo, por que tu está atingindo ou por que, melhor, tu não está atingindo. A Pesto Comunicação ele faz isso para vocês, com certeza, com toda a tranquilidade, com todo o esmero do mundo e principalmente com desconto. Tem 100 pila no desconto a partir dos produtos que eles fazem lá na Pesto Comunicação. Valeu? Tamo junto, a gente vai falando. Forte abraço. Tchau.